Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Vocês estão bem? Mais um pouquinho não ia sobrar tempo para mim, que a irmã Vanessa estava meio empolgada hoje, né? Cheia da palavra, cheia da unção, cheia do Espírito. Ela já ia entregar tudo para você aqui, não ia sobrar tempo para mim. Depois eu pegava ela em casa, mas o importante é vocês alimentados. Amém, queridos? Vocês podem sentar, obrigado. Ministério de Música, vocês são demais. Sobretudo essa menina do teclado, top demais. A menina é linda demais. Dizem que ela parece com o pai dela, viu? Deus é bom, amém, irmãos? Glória a Deus. Antes de estar entrando na mensagem, nós vamos falar sobre o poder da graça, ou a graça, o poder do Evangelho. Mas antes de estar entrando na mensagem, eu quero só dar uma corroborada aqui, uma fortalecida no que a irmã Vanessa falou sobre a nossa reunião de terça-feira, uma reunião de comunhão e adoração. O intuito desse dia que nós passamos juntos não é juntar um número extraordinário de pessoas, mas é nós, quem quiser, virmos aqui para entregarmos tudo ao Senhor, para adorarmos, né, para nos render a Ele. O intuito é a adoração, irmãos. Amém. Mas eu vou falar uma coisa que eu passei e eu sei que alguns passam por isso ainda. Ainda existe alguma timidez em alguns de nós, né? Timidez no quesito de estar orando, levantando a voz, né? Tem pessoas que gostam de orar mais reservado, que fica mais assim com respeito à igreja. Mas deixa eu falar algo para você, irmãos, rompa com você mesmo. Amém? Contar um breve testemunho para você. Eu fiz um seminário de evangelismo, logo que eu me converti, irmãos, foi nos primeiros meses da minha conversão. E eu fiz um seminário de evangelismo com um jovem americano chamado Ryan Adams. Esse menino maravilhoso, ensinando sobre evangelismo criativo, irmãos. Que coisa maravilhosa aprender com ele, porque ele tinha cada coisa extraordinária assim para alcançar vidas, para chamar a atenção de pessoas. E nós passamos uma semana sentadinhos assim, ouvindo sobre evangelismo e aprendendo vários métodos, várias maneiras de evangelizar. Mas deixa eu falar algo para você, eu sempre fui covarde nessa área. Esse negócio de eu chegar em alguém, abordar alguém na rua para evangelizar, eu sempre fui covarde nessa área. E se eu estou dizendo que eu sempre fui, muito mais na minha conversão ainda, no início da minha conversão. E eu me lembro que nós fizemos ali segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e ele foi anunciando, olha, no sábado nós vamos fazer a aula prática, e nós vamos para a rua mesmo. Houve uma graça, nós vamos falar sobre graça, então eu vou começar assim. Houve uma graça naquele dia que nós conseguimos palco para fazer algo maravilhoso ali na Fonte do Sapo, na praia. Conseguimos palco, conseguimos ordem da prefeitura, licença da prefeitura para fazer. Então houve toda uma graça. Nesse dia, o Ryan ele pediu para comprar pão para ele. E ele cortava o pão assim e falava assim, quem tem fome, vem comer pão. Coisa maravilhosa, gente. Coisa maravilhosa. Mas ele disse que nós iríamos fazer o evangelismo criativo nas ruas e a gente ia ter que sair para evangelizar. E eu me lembro, irmãos, que na minha covardia eu não queria ir de jeito nenhum. E eu ficava em casa em um conflito interno, dizendo, Senhor, eu não quero ir, eu não vou enganar o Senhor, não tem como. Então eu vou dizer bem claro para o Senhor, eu não quero ir. Eu não sei fazer isso, pai. Chama outro, pelo amor de Deus. E eu me lembro que o tempo foi passando e foi chegando a hora de ter que sair de casa. Eu não queria passar minha covardia para minha esposa. Eu nunca deixei minha esposa ver minha covardia, meu medo. Para minha esposa eu sou o herói, o fera. Mas eu fui para o banheiro tomar banho, eu fui orando, dobrei meu joelho orando, chorando. Senhor, eu estou com medo mesmo, estou com vergonha, não quero ir. E no meio da minha oração ali de entrega, o Senhor me mostrou eu pregando o evangelho para 3 moradores de rua. Talvez eu já tenha contado isso aqui, mas estou contando de novo só para puxar você para essa terça-feira de oração. O Senhor me mostrou eu pregando o evangelho para 3 moradores de rua. E na época eu tinha adotado um morador de rua, eu tinha tirado ele das ruas, tinha levado para uma casa de recuperação e eu acompanhava ele mês a mês, eu ia almoçar com ele mês a mês, como família dele mesmo. Então, quando o Senhor me mostrou eu pregando para 3 moradores de rua, quando eu saí do banheiro, eu disse para a Vanessa, nós temos que visitar o Sérgio, porque na minha cabeça era o irmão que estava lá. E mesmo na covardia, irmãos, mesmo sem querer ir, eu fui assim mesmo.
Naquele dia eu tive que romper comigo mesmo. E eu saí de casa como um boi vai para o matadouro. Sabe, bem cabisbaixo assim. Porque eu não queria ir. Mas eu fui assim mesmo. E quando chegamos lá, o irmão foi dando as coordenadas, falou, ó, nós saímos por aqui, por ali, você escolhe a rua e vamos sair por aqui assim, vamos chegar até lá na Fonte do Sapo. Nós saímos da igreja para ir até a praia, Fonte do Sapo. Então eu peguei Vanessa, eu não queria ir com ninguém, porque eu tinha vergonha. Então eu falei, Vanessa, vem cá, minha cúmplice. Vem cá, nós vamos andar sozinhos. E eu fui andando sozinho com Vanessa. O intuito era eu não abordar ninguém, irmãos, porque eu não sabia abordar pessoas. Então eu já saí com ela sozinho porque eu não queria abordar ninguém. Né? Caio e eu fizemos a experiência de evangelismo lá na escola de ministro, no metrô. Agora eu não tenho mais essa opção, também não queria abordar ninguém. Mas aí eu não queria abordar ninguém, peguei e colei do lado do evangelista, Ronald, lembra do Ronald? Colei do lado do evangelista e falei, vou andar com esse evangelista aqui. Aí o evangelista disse assim, pastor, vamos abordar aquele ali? Eu disse, vamos. Eu estou com o evangelista, né? Só que agora eu sou pastor. Aí ele disse assim, vai lá, pastor, fala com ele. Então não tem mais para onde correr. Mas nesse dia eu fui escapando, fui andando, sozinho, só que a gente estava com a camiseta, tinha uma descrição na camiseta. De repente um morador de rua, ele se joga na minha frente e me aborda. E fala assim, começa a ler minha camisa e diz assim, vocês saíram para pregar Jesus Cristo, não foi? Eu disse, foi sim. Ele disse, então prega para nós aqui. Estava ele mais um de pé e tinha um dormindo, o qual ele chutou assim, acordou, falou, acorda aí rapaz, que o camarada veio pregar o evangelho para nós. Então aqueles 3 que eu tinha visto lá, na minha oração, foi os 3 que aceitaram a Jesus ali mesmo. Né? Como eu não tinha coragem de abordar eles, eles me abordaram. Amém, irmãos? Eu só estou falando isso para você não se acovardar. Se você não estiver fazendo nada nessa terça-feira, irmãos, às vezes você está em casa, fazendo nada, eu vou retirar o fazendo nada, porque eu acredito que nenhum de vocês faz nada. Vocês sempre têm alguma coisa para fazer. Mas às vezes você está em casa e dá para você negociar com o seu tempo. Venha para a igreja, faça um horário aqui com a gente, faça 1 hora, 2 horas aqui com a gente, irmãos. Amém, queridos? Faça alguma coisa para romper com você mesmo. Porque eu sei, às vezes você não tem vontade de vir. Amém? Quantos são corajosos para fazer igual eu? Eu não estava com vontade de ir naquele evangelismo. Mas para romper comigo mesmo eu fui. Amém, irmãos? Isso agrada ao Senhor. Amém? E o Senhor te fortalece e coisas incríveis acontecem nesse tempo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos entrar na mensagem da graça. Nós vamos falar sobre a graça de Deus como o poder do Evangelho. Amém, irmãos? Quantos conhecem a irmã Graça? Alguém aí conhece a irmã Graça, não? Aleluia. Alguém já ganhou alguma coisa de graça? Essa palavra graça está em muito lugar, não está não? Então, existe a irmã Graça, existe aquilo que nós ganhamos de graça. Amém? Existe aquele irmãozinho na igreja que é cheio de graça, né? A irmãzinha cheia de graça, que você vai falar alguma coisa séria com a pessoa vem, solta uma graça e você diz assim, meu Deus, esse irmão, essa irmã é cheio de gracinha, é cheio de graça. Amém, queridos? Mas existe a genuína graça de Deus, amém? A que nos alcançou a mim e a você, amém, irmãos? Glória a Deus. Então, antes de entrar na graça, na mensagem da graça, eu quero primeiro fazer uma distinção entre graça e misericórdia. Amém, irmãos? Porque quem de nós já não ouvimos alguém dizer assim, e aí, meu irmão, como é que tá? Rapaz, eu estou só pela misericórdia. Rapaz, eu tenho dó desses, que vive na misericórdia. Ei, irmãos, olha, o irmão Lucas vai pregar no próximo domingo. Irmão, sabe como é que é, né? É pela misericórdia. Eu vou, irmão, mas só misericórdia de Deus para me sustentar naquele lugar. Não, irmãos, deixa eu dizer algo para você, a misericórdia você já recebeu, amém? Agora, o que é misericórdia, pastor? Misericórdia, irmãos, é quando você deve receber um castigo e não recebe. Você está comigo? Um castigo, algo de ruim que tem que acontecer com você e você não recebe isso é misericórdia, amém? Lembra daquele texto onde Jesus conta ali uma parábola de um credor e um devedor? A pessoa vai lá e ele deve muito, e a pessoa diz assim, rapaz, eu vou perdoar a tua dívida. Lembra disso, não? Perdão de dívida é misericórdia. Ele tinha que pagar pelo que ele devia, mas ele recebeu misericórdia, ele recebeu perdão. Então, associa aí misericórdia a perdão. A Bíblia ela não fala muito nessa mensagem misericórdia, mas ela fala inúmeras vezes, ei, perdoa. Como o Pai te perdoou, assim você deve perdoar. Amém, irmãos?
Quando Jesus estava ali andando com os publicanos, comendo com eles, os fariseus passaram e perguntaram para Jesus, por que ele come com os publicanos? Jesus, ouvindo, já disse logo, ei, os sãos não precisam de médico. Em outras palavras, quem não deve nada não está precisando de mim, não. Mas os doentes precisam. Aí ele lança uma palavra e diz, ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero, e não holocausto. Então, de que vale tanto sacrifício, de que vale tanta força, se não houver dentro de nós a capacidade para perdoar? Então, misericórdia é muito diferente de graça. Amém, irmãos? Misericórdia é a capacidade de perdoar pecado, amém? Então, lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, Romanos 6, 23, está dizendo assim, volta lá, rapaz, eu já estou nas 12 maneiras de ser uma bênção para a igreja aqui de novo. Romanos 6 e 23. Porque o salário do pecado é a... Então, o que é que nós merecíamos quando vivíamos no pecado? Merecíamos a morte, amém, irmãos? O salário do pecado é a morte. Então, esse era o destino de todos nós. A morte era o nosso salário, era o que nós merecíamos. Irmãos, uma vez eu me perguntei por que algumas pessoas elas são tão fáceis de se converter e outras pessoas são tão difíceis. Eu não sei se você já observou, mas enquanto mais íntegra uma pessoa é, mais difícil é dela se converter. Por quê? Porque às vezes ela olha para a igreja, talvez você já tenha sido um desses, porque eu já fui. Talvez ela olha para a igreja e ela vê tanto defeito dentro da igreja, dos quais ela mesma não tem, que ela diz assim, rapaz, eu vou fazer o que lá? Ali tem gente que fala do outro. Ali tem gente que deve, não paga. Isso não é nessa igreja aqui não, tá, irmão? É lá na igreja da África, como diz Luiz Fernando. É lá na igreja da África que tem isso. Tem gente que deve e não paga, tem gente que mente, tem gente que fala da irmãzinha. E eu aqui, todo alinhadinho, o que eu vou fazer naquele lugar? Eu é que não vou lá, que eu não vou me contaminar. Aí se cumpre a escritura que Jesus disse. Que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes mesmo. Então, quando você entra numa igreja, irmãos, você pode observar que muitos de nós fomos mau caráter em algum tempo. Muitos de nós andamos tortuosos em algum tempo. Amém, irmãos? Nós merecíamos a morte, o salário daquilo que nós estávamos praticando era a morte, irmãos. Mas a misericórdia de Deus, ela veio e nos cobriu. Amém, irmãos? Glória a Deus pela misericórdia. Glória a Deus pelo perdão de Deus. E quantos aqui, depois de crente, ainda cometeram erros? Pensei que era só eu, irmãos. E eu falei, rapaz, eu congrego numa igreja tão santa que eu estou até com vergonha de levantar a mão sozinho. Mas não, depois de crente nós cometemos erros ainda, sim ou não? Graças a Deus pela riqueza da sua misericórdia, amém? A primeira vez que a palavra graça, ela aparece nas escrituras, irmãos, está lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 8. A primeira vez que a palavra graça aparece nas escrituras, ela vem de um tempo em que a misericórdia se foi. Se você observar o texto, os filhos de Deus, eles viram as filhas dos homens, se inflamaram na sua sensualidade, vou dizer assim, nas palavras do apóstolo Paulo, se inflamaram em sua sensualidade e começaram a cometer torpezas naquela época. Amém, irmãos? Os homens se inflamaram tanto que tanto faz já para eles como convém viver de modo digno. Amém? No capítulo 4 de Gênesis, se não me falha a memória, você vai ver um homem chamado Lameque tomando 2 mulheres para si pela primeira vez. Então, pela primeira vez entra a bigamia nas escrituras. Aí você percebe que a criação ela começa a se contaminar. E Deus olha para aquilo e diz assim, olha, eu me arrependo de ter feito o homem. Quando Deus fala sobre o dilúvio, Deus não fala de misericórdia. Ele diz assim, destruirei toda a carne. Sim ou não, irmãos? Você conhece as escrituras? Destruirei toda a carne, destruirei tudo. Tudo que está debaixo do céu eu vou destruir. Mas a escritura diz que Noé achou o quê? Noé achou graça diante de Deus. Então, a primeira vez que a Escritura fala sobre graça, você vê graça para preservação.
Deus com o intuito de preservar os seus. Olhando já para mim e para você. Noé achou graça diante de Deus. E porque Noé achou graça diante de Deus, Deus conversa com Noé. E do momento em que Deus planeja o fim da humanidade, até Noé construir a arca, vai 100 anos ainda. Por causa da graça de Deus, eu e você estamos aqui. Amém, irmãos? Porque Noé encontrou graça diante de Deus. Eu e você estamos aqui até hoje. Amém, queridos? Não é bom, irmãos? Não é bom conhecer a graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Amém? É bom, não é? Aleluia. E graça é o quê? É o bem que nós não merecemos, mas que recebemos. Amém? Quantos aqui são filhos de Deus? Quantos são herdeiros de Deus? Você, irmãos, é herdeiro de uma herança que não era sua. Que você não fez nada para merecer, seus pais não fizeram nada, seus avós não fizeram nada, mas Deus decidiu, pela sua graça, te chamar para perto dele. E pela graça, Deus te chamou de filho. Amém, querido? Graça para ser filho, graça para ser herdeiro, graça para ser servo, porque talvez você não dê tanta importância assim, mas quando Deus te chama para um determinado serviço, irmãos, é pela graça, porque a capacidade você não tem. Eu olho, irmãos, daqui, Gislaine fala sempre que quando vem ministrar as pernas tremem, né, Gi? Relaxa, não é só você não. Eu olho daqui, eu vejo pessoas mais inteligentes do que eu, pessoas mais capacitadas do que eu. Então, cada vez que Deus me chama para estar aqui, existe uma graça disponível para isso, queridos. Porque se não for pela graça, não tenho nada de mim para dar a vocês. Pessoas capacitadas, sentadas aí. Se não for pela graça, para nós fazermos o que estamos fazendo, irmãos, não existe nós. Amém, irmãos? Então, a capacitação que vem para nós, também é a graça de Deus disponível para nós. Amém? Esse é o poder de Deus em nós, a sua graça. Amém, queridos? Porque de nós mesmos, que poder tínhamos para impor as mãos sobre os enfermos? Os médicos não têm, eles têm que pegar um aparelho. O médico tem que pegar um aparelho, o médico tem que colocar alguma coisa lá, o médico tem que dar uma injeção, e nós não. Pela graça de Deus que nos foi dada, também nos foi dado o nome de Jesus, porque nós somos herdeiros junto com Ele, e pela graça de Deus que nos foi dada, agora Ele diz assim, imporão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Se não for o poder da graça de Deus em nós, como fazemos isso, irmãos? Como pode fazer isso? Quantos já tiveram a experiência de orar por alguém e a dor ir embora, ou a pessoa ficar curada? Você já teve essa experiência? Que maravilha é, irmãos. Que maravilhoso é isso. Porque minhas mãos, o que sabem fazer? Minhas mãos sabem fazer paredes. Pela graça. Minhas mãos sabem fazer prédios. Mas como pode mãos que aprendeu a fazer paredes curar alguém? Mas a graça de Deus nos capacita para fazer a boa obra dele. Amém, irmãos? É nessa graça que nós confiamos, é por essa graça que nós vivemos, amém? Efésios 2:8 diz, pela graça nós fomos salvos, amém, queridos? Pela graça nós fomos salvos, mediante a fé. Isso não veio de nós, não veio de nenhum de nós, foi a graça de Deus que nos alcançou, amém, irmãos? Tito capítulo 2, versículo 11 diz, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora. Então você vê aqui que a nossa salvação foi inteiramente pela graça de Deus em nosso favor. Amém? Se você observar bem, os dias de Noé não estavam muito diferentes dos dias de hoje, porque muitos compravam, vendiam, casavam, se davam-se em casamento, de repente veio o dilúvio, sim ou não? Nos dias de hoje está diferente, irmãos, olha para o mundo como está. Mas pela graça de Deus, irmãos, eu e você fomos chamados para perto dele, para estarmos com ele. E essa graça nos sustenta fora desse mundo tenebroso. Amém, queridos? E deixa eu falar para você, o dilúvio não vem mais, mas Jesus vem. O dilúvio não vem mais, mas a destruição total virá. E pela graça de Deus, que nós encontramos graça diante de Deus, nós iremos para ele e estaremos com ele para sempre. Pela graça nós fomos salvos, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Diga graça. Aleluia. Deixa eu dizer algo para você, o contrário de graça é desgraça. Amém. Então, um conselho bem prático,
Nunca chame alguém de desgraçado. No trânsito lá o cara te fechou, você fala, desgraçado. Não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Porque você está tirando a pessoa da graça. Amém, irmãos? Eu já vi pessoas falarem isso com os próprios filhos. E não faz assim não, é pior do que qualquer palavrão que você puder xingar. Amém, queridos? Não faz isso não. Cheio de graça, porque a graça de Deus se manifestou, amém? Então, se nós recebemos salvação pela graça, nós precisamos crescer nesse conhecimento, amém, irmãos? Se nós recebemos algo, nós precisamos crescer nesse conhecimento. Irmãos, eu já falei aqui, vou falar inúmeras vezes, o crescimento natural não depende de nós. Ou o crescimento natural não depende de nós, ele vai vir. O menino vai se alimentar, a mamãe e o papai dão comida para ele, ele vai crescer, é natural. Mas o crescimento espiritual depende inteiramente de nós mesmos, filhos. Porque se nós não decidirmos crescer, não importa o quanto tempo você esteja dentro de uma igreja, você vai continuar pequenininho. Você está comigo? Então vir a um culto de ensino é sábio da sua parte, estudar as escrituras é sábio da sua parte, ler as leituras que nós indicamos é sábio da sua parte, irmãos. Você não vai crescer espiritualmente se você não quiser. E aí deixa eu falar para você, pessoa, o servo de Deus que não cresce, irmãos, ele não usufrui na totalidade daquilo que Deus tem para ele. Amém? Com respeito à graça, você vai ver no decorrer desses dias, eu só observei agora que esse mês temos 5 quinta-feiras, sempre que é 5 quinta-feiras sobra para mim. Eu não calculo essas coisas, mas sempre que é 5 quintas sobra para mim. Eu percebi agora que nós teremos 5 quintas-feiras para falar desse mesmo assunto, irmãos. Então você vai crescer nesse assunto, amém? E por que é importante você crescer nesse assunto? Para que você possa usufruir de tudo que esse assunto tem para te dar. Você entende? Você vai entender que a graça de Deus ela é multiforme. Existe graça para socorro, existe graça para ser salvo, graça para ser servo, irmãos. Existe graça de Deus disponível para cada situação em nossas vidas. Amém, irmãos? E se nós compreendermos isso, nós vamos usufruir da graça de Deus em tudo que nós fazemos. Aleluia, nós vamos comprar uma casa e de repente nós vamos lá para fazer a negociação. O cara já começa com a leve informação, precisa de 100 mil reais para dar de entrada. Você não tem? Mas aí você vai lá e diz assim, eu quero comprar, rapaz. Veja aí o que dá para fazer. Aí pela graça de Deus, você pega ali um correspondente bancário que sabe todos os macetes do banco e fala, ó, se você seguir por esse caminho, esse, vai dar certo. E você diz, só pode ser graça. Porque a graça de Deus coloca a pessoa certa na tua frente. A graça de Deus faz com que as pessoas trabalhem para você, irmãos. Isso acontece. Amém, irmãos? A graça de Deus, os anjos trabalham em seu favor. E por que não pessoas? A graça de Deus é manifesta em todos os aspectos. Então você vai aprender sobre isso e usufruir disso. E quando você for fazer qualquer coisa na tua vida, você vai dizer, eu conto com a graça. Eu confio na graça. A pessoa que mais falou sobre isso nas Escrituras, irmãos, como eu disse, a primeira vez que a Bíblia fala sobre graça está em Gênesis capítulo 6, mas o Novo Testamento inteiro é falado graça, é pela graça, é por graça. Você vai ver Paulo falar isso inúmeras vezes. Amém? Quando ele vai se apresentar, ele fala, ó, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo pela graça. Você vê Paulo falando sobre os feitos dele, ele fala, pela graça de Deus que me foi dada, lancei fundamento. Então, para lançar alguma coisa, para fundamentar algo, a graça. Um cara que reconheceu a graça. E aí você vê o ministério do cara voando. Amém? O nome dele sendo falado até hoje. Amém, irmãos? Por quê? Porque confiava na graça, compreendeu a graça, caminhou com a graça, pregou sobre a graça e viveu na graça de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então diga, eu vou crescer em graça e em conhecimento. 2 Pedro capítulo 2, 2 Pedro capítulo 3, perdão, versículo 17 diz, vós, pois, amados, prevenidos. Calma aí, eu estou num texto totalmente fora, irmãos, desculpa. Vamos lá. É isso mesmo. 2 Pedro 3 e 17. Vós, porém, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos?
Então o conselho fique esperto. É engraçado que o apóstolo Pedro coloca uns insubordinados no assunto. Fique esperto com os insubordinados. Se afasta disso, para que você não descaia naquilo que você foi chamado para ser. É possível cair da graça. Né? Alguém já ouviu o termo? Sabe o pastor fulano? Caiu da graça. Já ouviu esse termo por aí, não? Pastor fulano não é daqui, não. É de outra galáxia. Amém, irmãos? Então é possível cair da graça. Quando? Quando nós desprezamos ela. Se nós a colocamos de lado, nós a perdemos. Mas não foi para perder que Deus nos chamou, amém? E aí ele diz antes, cresçam na graça, cresçam no conhecimento. É possível crescer nisso. E aí você vai ver que as coisas começam a fluir para você, aí graça para isso, graça para aquilo. Eu vi Caio ministrando aqui, né, sobre família, e ele começou a falar do trabalho dele, graça para isso, graça para aquilo, graça para os dois fazerem um concurso, passou, graça para os dois caírem na mesma empresa, passou, graça para os dois pegarem o mesmo horário, passou, daqui a pouco os dois é chefe, irmãos, está faltando bem pouquinho. Está faltando bem pouquinho, vai passar um tempo, os dois é chefe, aí daqui a pouco já está a família todinha trabalhando na empresa lá, os filhos todos. Mas existe uma graça, irmãos, que se nós formos crescendo nela, Deus sempre quer mais para nós, queridos. Deus sempre quer mais para nós, só que às vezes nós nos acomodamos, entendemos que está bom aqui. Sabe, irmãos, Deus quer nos mover para algo maior sempre. Sempre. Hoje Deus já entregou uma revelação aqui que nós estamos mudando para outro patamar. Deus quer nos mover para algo maior, só que algo maior vai exigir um pouco mais de nós, irmãos. Quando você muda para outro patamar, você tem que subir o degrau. Amém. Se você achar que está bom para você, você vai ficar sempre naquele degrau ali, queridos. Mas não se conforme com essas coisas, porque Deus tem mais para você, amém? Aleluia. Nós vamos estar estudando esse mês sobre um livro. Quantos já leram esse livro? Agora deixa eu dizer para você que já leu, leia de novo. Que assim, o pastor deu a leitura do mês, mas a gente já leu. Legal, então tu já leu a Bíblia, para de ler então. Já leu a Bíblia, para de ler. Não, irmãos, nós estamos crescendo e prosseguindo conhecendo e prosseguindo em conhecer as Escrituras, amém? Então leia o livro, os 5 impedimentos ao crescimento na graça. A Vanessa falou os 5 impedimentos da graça. A graça não tem impedimento. Amém, irmãos? Os 5 impedimentos ao crescimento na graça, eu quero comentar um pouco sobre eles. Os 5 impedimentos são leviandade, negligência, preguiça, tagarelice e imitação. Ok? Quem já leu sabe um pouco sobre essas coisas. Mas, irmãos, é necessário, não tem como falar sobre a graça sem tocar nesses aspectos. Por quê? Porque muitos de nós, irmãos, estamos ficando para trás por estarmos tratando as coisas com leviandade. E fica essa mensagem diretamente para aqueles que trabalham na igreja. Amém? Aqueles que têm um chamado da parte de Deus, não trate o seu chamado com leviandade, porque outro vai vir e vai pegar o seu lugar. Pastor, mas eu não ligo se alguém pegar o meu lugar. Eu não ligo, irmãos, eu sou uma pessoa que não ligo. Qualquer um que quiser o meu, eu entrego agora. Mas o meu chamado ninguém vai tirar. Se eu sair daqui, eu vou pastorear em outra cidade qualquer, ou em outro bairro, ou em uma casa. Mas aonde eu estiver, eu vou pastorear. Se eu for na sua casa, se você estiver cometendo qualquer coisa fora da... Meu irmão, eu já vou pastorear na hora. Eu falo, tá fora. Senta aqui, vamos se converter de novo. Amém, irmãos? Por quê? Porque tem um chamado dentro de mim. Então, eu não estou falando de medo, de perder posição. Esquece isso. Irmãos, eu quero mais é que o povo cresça e seja maior do que eu. Meu desejo é que os filhos cresçam todos e todos. Eu quero que minha filha faça 50 faculdades e seja muito mais inteligente do que eu, muito mais capacitado e ganhe mais e me sustente. Então não é a questão de perder posto, mas, irmãos, valorize o que você tem. Amém? Não trate com leviandade, irmãos. Eu creio que se Deus quiser que você saia de algo que Ele te estabeleceu, Ele vai tirar você, mas Ele vai lançar você para algo maior. Ele vai lançar você para um projeto maravilhoso que Ele tem para a tua vida. Agora não, Deus só não quer. Aí Deus falou comigo.
Falou o quê, irmão? Tu não está falando nem com ele. Tu não está nem tirando tempo para falar com ele, aí Deus falou contigo. Não foi as tuas emoções que falou. Irmão, se eu deixar minhas emoções falar comigo, irmãos, esquece, você não vai me ver mais aqui, não. Porque as emoções nossas falam. As emoções dizem que você está cansado, as emoções dizem que ninguém valoriza o meu trabalho. Estou lá, todo dia eu limpo a igreja, ninguém olha para mim. As emoções que dizem essas coisas. Mas nada passa aos olhos de Deus, irmãos. Amém? E pode ninguém estar olhando, mas Deus está olhando. Esses dias eu vi uma peça de uns fantoches. Na verdade foi daquele fantoche do Ratinho, você já viu, não? O Ratinho, você já viu? Que ele está fazendo uma brincadeirinha na igreja. Aí o camarada fala assim, Deus está aqui. Aí ele fala, Deus está aqui? Ei, estou ferrado. Porque se Deus vê o que você faz de bom, Ele também vê o que você faz de errado, de ruim. Se Deus conhece o teu coração, irmãos, quando você está com o coração inclinado para Ele, servindo Ele, Ele está vendo. Ainda que ninguém esteja vendo. Mas quando você está em uma posição, quando você ocupa uma posição, quando Deus te chamou para algo e você está negligenciando isso, Deus está vendo também. E Deus não tem o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Amém, irmãos? Deus não vai promover alguém que não está fazendo nada. Você está comigo? Ei, nós já recebemos salvação pela graça, nós vamos falar sobre isso. Mas ninguém pode receber da graça de Deus com um determinado chamado e tratar isso com leviandade, irmãos. Ou nós somos, ou nós não somos. Amém? Porque uma posição não define você, mas o que você faz te define. Você está comigo? Aleluia. Glória a Deus. Eu estou sendo muito profundo nessas coisas. Eu amo a tua vida, viu, irmãos? Eu quero que você se dê bem, sempre. Amém? Aí fala da leviandade, fala também da negligência, negligenciar. Ei, cuidado com isso, queridos. Cuidado com isso, nós damos tanto valor a tantas coisas, irmãos. Ei, o que é importante para você, você não deve negligenciar. Quem é o casado aqui que negligencia o casamento? Se negligenciar, vai ficar solteiro. Quem é o funcionário que negligencia a empresa? Vai ficar desempregado. E quem é o empresário que negligencia? Vai quebrar a empresa. Então, tudo que você negligencia, irmãos, tende a afundar, tende a perder. Tudo que você trata de qualquer forma, tende a afundar. Agora, valorize o que foi colocado nas tuas mãos, seja o melhor naquilo que você faz, irmãos. Amém? O livro, o irmão Reagan está falando sobre 5 impedimentos, impede você de crescer na graça de Deus. Essas coisas impedem você de crescer na graça de Deus. Se você se colocar, irmãos, nessa posição, você não cresce. Aí vem o irmão A, o irmão B, voa. E você continua no mesmo nível e daí para baixo. Porque a hora está crente, a hora está descrente, a hora está animado, a hora está desanimado. Se você não decidir valorizar a graça de Deus que está em você, amém? Aí tem também a preguiça. Se eu pudesse acrescentar alguma coisa nas escrituras, eu diria: o preguiçoso não herdará o reino dos céus. Preguiçoso não. Eu não posso, mas vamos lá falar das 10 virgens, né? O que as preguiçosas estavam fazendo? Dormindo. Todo o trabalho era manter a lâmpada acesa, mas tinha 5 preguiçosas lá. Então, eu não posso acrescentar, mas nós podemos trazer um entendimento de que a preguiça não vai herdar o reino dos céus. Você está comigo, irmãos? Eis o noivo, as prudentes estão lá. Provérbios diz: vê um homem prudente em sua obra, vai ser colocado entre os príncipes. Então as prudentes estão lá, mantendo a lâmpada acesa. Eu não sei se compraram azeite, não sei se multiplicaram o azeite, não sei se elas produziram azeite, mas elas estão mantendo a lâmpada acesa. E as preguiçosas estão dormindo. Sabe quando a Bíblia fala virgem, está falando da igreja de Deus mesmo? A pura que Cristo vem buscar? A noiva que Cristo vem buscar? Somos nós, irmãos. E os preguiçosos vão ficar fora. Amém, irmãos? Então a preguiça é um impedimento no crescimento da graça de Deus. Porque Deus quer tirar você desse patamar e mudar para outro.
mas nós não podemos ser preguiçosos. Amém, irmãos? Meu Deus, irmãos, nós estamos numa fase bem difícil quanto a isso. Porque 3 reuniões, 3 cultos por semana se tornou muito para muita gente. Nós trabalhamos 6 por 1, mas 3 cultos por semana se tornou muito para muita gente. E são 2 horas de culto, mas se tornou muito. E aí o pastor promove uma reunião ou 2 reuniões, aí alguém diz assim, o pastor pensa que a gente não tem nada para fazer, né? Ah, pastor, ele pensa que a nossa vida é fácil, não temos nada para fazer. Mas aí maratona uma série com uma facilidade tremenda. Estamos passando por uma fase, irmãos, onde as pessoas estão preguiçosas. Por quê? Porque eu não quero chegar do trabalho e encarar trânsito para vir à igreja. Não, eu quero maratonar minha série, é o que o meu corpo quer fazer, comer pipoca, ver filme. Tem mais de 5.000 filmes, irmãos, na minha TV lá para assistir. Eu devo estar assistindo uns 10, 20, 50 vezes cada um, porque eu só assisto filme repetido. Mas se nós deixarmos, o mundo nos engole. E a preguiça com respeito às coisas de Deus vai aumentando cada vez mais. E deixa eu falar algo para você, irmãos. Isso se resume a tudo na vida. Enquanto menos você faz, menos você quer fazer. Já viu pessoas que comem bastante? Eu sou um cara que come bastante. Eu como de 3 a 4 vezes por dia. Se você me convidar 5. Eu sou um cara que come bastante. Agora tem gente, pastor Vailson. Cara, você dá uma almôndega para ele, ele almoça com esse negócio assim, ó. Aí ele fala, chega, eu não aguento mais. Ele comeu uma almôndega. Eu digo, rapaz, tu vive de quê, pelo amor de Deus? Vive de alpiste. Falo, pastor Vailson é meu amigo, tá, gente? Amo demais a vida dele. Estive com ele ontem. Então, pessoas que comem pouco, elas têm menos desejo de comer. Mas quem come muito, irmãos, acabou de bater um prato, viu um pastel fritando e fala, rapaz, eu quero. Não é assim? Não é assim? Você saiu de casa, almoçou, aí passou do lado da máquina de frango, rapaz, eu vou comprar um negócio desse aí. Enquanto mais você faz, mais você deseja fazer. As coisas de Deus não é diferente. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Enquanto mais você medita nas Escrituras, mais você quer meditar. Enquanto mais você lê livros, mais livros você quer ler. O contrário disso também é verdadeiro. Enquanto menos você faz, menos você quer fazer. É ruim, irmãos. É ruim. Então, cuidado com essa parte. Ei, cuida de ti mesmo. Rompa com você mesmo, irmãos. Diga, eu vou fazer, e eu vou fazer de qualquer jeito. Ei, sem querer fazer, eu vou fazer, sem querer fazer. Eu vou orar, sem querer orar. Eu vou lá no evangelismo, sem querer ir no evangelismo. Eu vou no dia de oração e adoração, sem desejo nenhum de ir, mas eu vou fazer. É assim, irmãos. Aí a gente foge dessa maldita preguiça que tem tentado pegar a gente. Preguiça mata, irmãos. O preguiçoso, a Bíblia diz que ele deseja e nada tem. Aí você está comigo? Quantos aqui gostam de vir no domingo na igreja para ver todas essas cadeiras cheias e pessoas de pé ainda, esperando para sentar? Você gostaria de ver isso? Amém. Sabe por que isso não acontece? Porque sempre que vem 10 visitantes, falta 10 nossos. Isso acontece aqui. Eu não estou nem indo para as outras igrejas, eu estou falando da nossa casa. Aí vem 10 visitantes, a gente fala, uau, veio 10 visitantes. Aí olha, faltou 10 nossos. Se não faltar os nossos 10, tem 10 a mais. Você está comigo, irmãos? Então quer ver a igreja cheia? Venha na igreja. Meu pastor está aproveitando para pregar sobre a graça, para descer a lenha na gente, né, irmãos? Eita, coisa boa. Entenda. A mensagem é sobre a graça, viu? Rapaz, o que isso tem a ver com graça, pastor? Pelo amor de Deus, está ficando sem graça isso, hein? Glória a Deus, glória a Deus. Leia o livro 5 Impedimentos no Crescimento da Graça, amém? Meu ponto eletrônico está lá atrás, dizendo que o tempo está acabando, que o relógio está desligado, olha. E eu não cheguei nem nos 5 impedimentos no crescimento da graça ainda. Amém, irmãos?
Tem um outro que fala sobre imitação. Aí você fala, que imitação tem a ver com uma coisa dessa? Eu perdi aqui de novo minha mensagem. E eu estou tentando ler sem óculos. Tem um outro que fala sobre imitação, irmãos. Imitação é algo ruim. Pessoas querem imitar pessoas, pessoas querem alcançar o que outras pessoas alcançaram. Mas deixa eu dizer a você, para alcançar o que outro alcançou, você precisa conhecer o caminho das pedras. Alguém já ouviu esse termo? Você precisa conhecer o caminho das pedras. Amém, queridos? Às vezes nós admiramos pessoas de lá da outra igreja, sabe? Lá na outra igreja. Rapaz, na outra igreja aquele pastor rapaz, top demais aquela igreja. Mas você não suportaria congregar com eles 3 meses. Porque ele bateria tanto na tua canela que você voltaria mancando para cá. Por quê, irmãos? Porque o caminho é diferenciado. Entende isso? E não adianta se você não tem um chamado específico para fazer. O pastor Bud mandava as pessoas embora da igreja. Dizia assim, ei irmão, não concordo com o que eu estou pregando? Vai embora, não congrega aqui não. Mas nem todo mundo tem graça para isso, queridos. Comece a mandar as pessoas embora da igreja, daqui a pouco você está pregando para as paredes. Pastor Bud, nessa mesma mensagem, se ele fosse pregar essa mesma mensagem, ele dizia, ei, você é preguiçoso, vai embora. E ele gritava contigo, e aí você, rapaz, e as pessoas vinham cada vez, quanto mais ele batia nas pessoas, mais as pessoas vinham congregar com ele. Aí vai a gente que não está na mesma visão, que não tem a mesma unção que estava sobre a vida dele, aquela unção do leão mesmo, do apóstolo mesmo, do fundamentador, e vai a gente tentar imitar isso, não vai dar em nada. Agora, onde eu posso chegar? Eu posso orar como ele orava, eu posso buscar Deus como ele buscava, eu posso buscar intimidade como ele buscava intimidade. E logo, irmãos, a unção que estava sobre ele vem sobre mim, porque Deus não faz acepção de pessoas. Amém, irmãos? Mas aí nós não queremos, irmãos, seguir o caminho das pedras e queremos que as coisas aconteçam do mesmo jeito que aconteceu com o outro, que aconteça na nossa vida. Eu falei aqui no domingo sobre correção, às vezes, a correção para um é de um jeito, a correção para outro é de outro jeito, mas ei, deixa eu falar para você, a bênção também é do mesmo jeito. Às vezes você vê uns assim voando, tudo dando certo, tudo fluindo bem, e o outro pelejando, irmãos, andando em cima de uma esteira. Sabe andar em cima de uma esteira? A coisa mais sem graça que tem da academia. Quem gosta, fica à vontade. A praia é tão gostosa, irmão. Você anda, você vê tanta coisa bonita, né? Fica olhando o marzão lá, onda quebrando, ficar em cima de uma esteira, andando e olhando para a parede. Mas tem muita gente andando em cima de uma esteira, não sai do lugar. E diz, andei 10 quilômetros hoje. 10 quilômetros em 1 metro quadrado. Não vai demorar muito, vão inventar um óculos 3D para a pessoa fazer esteira. Muito melhor, né? Não vai demorar muito, vai chegar nisso. Você vai colocar um óculos 3D e vai se ver andando, rodeando a Torre de Paris. Não vai demorar muito, vão chegar nesse nível. Mas a graça vai te alcançar nesse aspecto. Mas, irmãos, deixa eu falar para você, queridos. Quer chegar onde outro chegou? Trilha o mesmo caminho e aí vai dar certo. E quando eu falo de trilhar o caminho, não é imitar a pessoa, não. Mas é buscar a fonte que ele está buscando. Amém, queridos? E a outra que fala é sobre tagarelice, falar demais. Ei, as tuas obras falam muito mais do que as tuas palavras. Amém, queridos? Eu acho interessante, eu pego uma pessoa que ela não está congregando, aí eu digo para ela assim, você precisa muito de Jesus. Crente afastado é a pior coisa que tem para evangelizar, irmãos. Porque tu diz a ele assim, você precisa de Jesus, você precisa voltar para Jesus, mas eu tenho Jesus. Eu sou a igreja. De jeito nenhum, não preciso ir para a igreja, eu sou a igreja. Aí tu olha para a vida da pessoa indo de mal a pior, afundando, e você diz, ei, Jesus quer puxar a tua mão. Não, mas Jesus está comigo. Falando. Mas as obras não dizem.
E não. Jesus pode até estar com essa pessoa, mas essa pessoa não está com ele. Quando Pedro ia afundando lá, ele andou sobre as águas, sim ou não? Ele estava olhando para Jesus. Quando ele ia afundando, Jesus estava no mesmo lugar. Mas ele tirou os olhos para o outro lado. E aí ou você se apega com Jesus de novo, ou não adianta falar nada, porque vai afundar do mesmo jeito. Então o apóstolo Paulo nos ensina a não pensar de nós mesmos além do que convém. Não pense de si mesmo além do que convém. Amém, irmãos? Você deve dar bom testemunho para os homens. Nós congregamos em um ministério, Verbo da Vida, que nós não ungimos pastores. Verbo da Vida não unge pastor, ok? Nós não ungimos profetas, evangelistas, mestres. Nós reconhecemos a unção que Deus derramou sobre você. É assim que funciona no Verbo da Vida. Então nós não ungimos. Não, eu vou servir bastante. Vou servir aqui o Márcio, porque do diaconato, certamente do diaconato eu serei promovido, né? Geralmente é assim, do diaconato eu sou promovido a presbítero, né, que seria um pastor auxiliar. Aí eu vou ser promovido a presbítero, e depois que eu for promovido a presbítero, aí eu serei promovido pastor, e depois pastor presidente, e depois, é o quê? Vice-deus? Vai subindo de cargo até chegar à vice-liderança do céu. Não funciona assim, irmãos. A unção de Deus está sobre a sua vida e ela é reconhecida pelos homens, amém? Como é que se reconhece um profeta no caráter de profeta, irmãos? Quantos sabem me dizer? Você consegue reconhecer um profeta calado? Não, um profeta ele profetiza, irmãos. Então você reconhece um profeta no caráter de profeta quando ele está exercendo profecia. Você está comigo? É assim que funciona. Agora, fala para mim, eu sou profeta. Eu sou profeta. Profeta do quê, irmãos? Tem um monte de profetas se dizendo aí. Eu sou profeta. Eis que te digo, o teu emprego vai te entregar um salário esse mês. Vai entregar já, todo mundo já sabe dessa, não sabe? Profetador. Irmãos, o profeta é reconhecido no caráter de profeta, quando ele está profetizando, guiado pelo Espírito. Entrega uma palavra aqui, outra ali, que, só podia ser Deus. Como é que se reconhece um pastor? Quando ele está pastoreando, não é quando ele está dirigindo uma igreja, não. Dirigir uma igreja, irmãos, qualquer gerente faz melhor do que eu. Um gerente faz. Já tem coach ensinando para fazer essas coisas. Sabe, tem pessoas ensinando a gerir pessoas. Como se as pessoas fossem um produto. Se você gerir bem, as pessoas vão estar com você. Você precisa atrair as pessoas, chamar as pessoas. Você precisa fazer com que as pessoas se mantenham fiéis a você. Existem muitos treinamentos para isso, mas esses treinamentos não é a unção de Deus. Então ninguém pode dizer, eu sou um pastor, a menos que pastoreie. Pode-se dizer um gerente, pode-se dizer um líder, pode-se dizer um administrador, o que você quiser no secular. Mas um pastor, a menos que você pastoreie. Então não seja um tagarela, não pense de si mesmo além do que convém, muito menos fale além do que convém. Que negócio é esse, menina? Obrigado, querida. Deus abençoe sua vida, viu? Ela está ali assim, ó. É porque o nosso relógio está quebrado ali. Ela está me auxiliando, servindo de relógio ali para mim. Essa menina é demais. Aleluia. Vou pregar só mais 40 minutinhos, a gente já conclui, tá bom? Já estourou o tempo aqui. Amém, irmãos? Nós vamos continuar falando sobre essas coisas. Tem muita coisa boa a respeito da graça para nós compartilharmos, amém? Então, por enquanto, leia o livro, Os 5 Impedimentos no Crescimento da Graça. Amém? Nós vamos dar continuidade desse ponto aqui, para continuarmos no mês que vem. Irmão, se você não tem o livro, a livraria tem o livro. Nós fizemos o pedido do livro para você mesmo. Amém, irmãos?
Procure a nossa livraria aí, procure a irmã Vilma está aqui. Mas procure ela. Não pegue o livro para pagar depois não, que você acaba esquecendo, não paga. Não é porque você é caloteiro, não, é porque você tem muita coisa na cabeça. Irmã Vilma, cobra eles.